Oi, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ripari, eu sou médica veterinária e criadora de cães. Desenvolvi o primeiro curso para criador do Brasil, que destina a te dar o conhecimento técnico que vai mudar a sua criação. E essa é uma sequência de videoaulas sobre dicas essenciais que vão ajudar e muito na questão das questões muito particulares do trabalho de parto. Bom, distocia, né? Dificuldade no trabalho de parto. Como identificar, como saber, né? E o que fazer? Ocitocina, será que é a solução? Bom, então vamos lá, algumas dicas que vão mudar e vão fazer você entender um pouquinho do quanto essas atitudes mal tomadas, ou faz desse jeito que eu sempre fiz, escutar o conselho, né? Faz desse jeito que eu sempre fiz e sempre deu certo, pode dar tão errado para você. Primeira coisa, não corre para cesárea no primeiro sinal. O feto precisa passar por certas fases do trabalho de parto. E você precisa aprender a identificar esse momento para saber levar para cesárea na hora certa. Por mais que seja uma raça que vai ser cesárea, Bulldog francês, American Bully, eu lido muito com isso. Eu sou veterinária, tenho clínica, faço cesariana e eu não faço cesárea com hora marcada. Ah, a data do parto é segunda-feira? Vamos fazer às 2 horas da tarde? Não. Tem que esperar a fêmea apresentar os sinais iniciais de trabalho de parto. E é muito importante você saber identificar essa hora para levar para a cesárea. Isso faz toda a diferença naquele primeiro videozinho lá que eu falei para vocês, da agonia respiratória, do quanto o filhote vai ter facilidade ou não de mamar nas primeiras horas, tá? Então, para o recém-nascido, esse trabalho de parto é uma das fases mais críticas que ele vai passar, tá? Ele vai ter que lidar com dois problemas: a falta de oxigênio no útero e o risco de não conseguir respirar a hora que nasce. Tá? Então, você precisa identificar de forma precoce essa angústia fetal, essa agonia fetal dentro do útero, né? Essa dificuldade, essa distocia no trabalho de parto, né? Para você poder intervir, levar para uma cesariana na hora certa e esse filhote aumentar essa taxa de sobrevivência. O tempo total de parto, o tempo necessário entre um filhote e outro são importantes, mas existem outros fatores que a gente vai determinar como leva ou não para cesariana. A primeira coisa que você tem que entender é a importância de você não levar com hora marcada ou de forma antecipada para a cesariana. Por mais que o filhote esteja a termo, esteja nos dias de nascer, já tenha desenvolvido, já tenha completado seu desenvolvimento, essa fase inicial do trabalho de parto vai desencadear a maturação pulmonar. O que é isso? O pulmão do feto precisa de uma substância chamada surfactante para que ele nasça e consiga respirar, consiga fazer essa troca gasosa. E aí não ter aquela agonia respiratória. Então, o que acontece? Nesse finalzinho do trabalho de parto, falta oxigênio, falta glicose, baixa pressão. Então, o feto está apertado lá dentro do útero dessa mãe. Está faltando tudo para ele. É o que a gente chama de estresse fetal. Nesse estresse fetal, o feto libera os corticoides na corrente sanguínea da mãe, a cortisona, que vai induzir essa maturação pulmonar do feto, essa liberação, essa produção do surfactante no pulmão do feto. Então, eu preciso deixar esse feto passar por esse estresse, por essa fase inicial do trabalho de parto, para que ele possa produzir o surfactante e não nascer em agonia respiratória. Quando que isso vai acontecer? O corpo da mãe é muito inteligente. Então, teve a liberação lá do cortisol fetal, do cortisol do feto na corrente sanguínea. A progesterona vai cair, que é o hormônio que manteve a gestação, pró-gestação, e o estrógeno vai subir. Ele libera um outro hormônio chamado prostaglandina, que vai lá e vai quebrar o corpo lúteo, que é o que produz a progesterona, e vai reduzir mais ainda a progesterona. Sem progesterona, o útero consegue contrair. A musculatura do útero consegue contrair. E vai empurrar esses fetos para o canal de parto. Empurrando esses fetos para o canalzinho de parto, e essa redução da progesterona leva à liberação de um hormônio super importante chamado prolactina, que é o que vai ser responsável também pela lactação, pela produção do colostro. Então, olha só, além de eu deixar o estresse fetal para a produção de surfactante, se o filhote conseguir nascer e respirar bem, eu preciso deixar essa fase passar para ter a liberação da prolactina e essa fêmea poder produzir o colostro. O que adianta ter um filhote que consegue mamar o colostro e não tem colostro? Então, olha a importância da identificação dessas fases. Além disso, quando esses fetos começam a se insinuar no canal do parto, eles fazem o que a gente chama de reflexo de Ferguson, que é um reflexo que vai estimular a contração do útero e a contração abdominal. Esse reflexo vai liberar o hormônio chamado de ocitocina. Quem nunca ouviu falar da ocitocina? É o hormônio do amor. É ele que faz o reconhecimento materno, também estimula a lactação. Então, olha só, eu tenho 3 coisas. Eu tenho um feto que nasce, consegue respirar e mamar. Eu tenho produção de colostro e eu tenho uma fêmea com comportamento materno pós-cesárea. Isso faz muita diferença na sobrevivência neonatal.
tá? Ah, mas não é uma raça de cesárea. Então vamos tentar o parto normal. Não nasceu, né? Tá com dificuldade, faz ocitocina? Pelo amor de Deus, para. Ocitocina não. Eu sempre falo o seguinte, a natureza, o corpo, é extremamente inteligente. Olha essa imagem, que linda essa imagem de um útero de uma cesárea que eu fiz. Vocês conseguem ver a irrigação? Cada local desse onde tem vasos mais fortes é a irrigação para uma bolsinha de um filhote, tá? A natureza é tão inteligente que, como a fêmea de cadela tem vários filhotes para parir, quando o trabalho de parto começa, a parede uterina contrai e aí diminui a circulação para esses fetos, falta oxigênio. Só que ela sabe que tem um monte de filhote que ainda vai demorar a nascer. Então, o trabalho de parto normal, a contração começa aqui mais caudal, né, mais próximo ao feto que vai nascer, e o restante do útero fica o que a gente chama de quiescente. Esses filhotes que vão demorar a nascer aqui, o útero não contrai, a parede muscular fica dormente para preservar a irrigação para esse feto. Olha como o corpo é maravilhoso. Aí vem a gente apressado. Vamos apressar, tem que nascer filhote logo. Faz ocitocina. A ocitocina vai fazer com que esse útero contraia como um todo, inclusive nesses filhotes que vão demorar ainda a nascer. Esses filhotes vão passar por uma hipóxia muito maior, vai faltar oxigênio, vai faltar glicose e vão nascer muito mais debilitados ou mortos. Então, não façam ocitocina durante o trabalho de parto. Se não nasceu nenhum filhote, pior ainda. Não faz, você não sabe o que está acontecendo para o filhote não nascer. E no intervalo de parto, não queira apressar as coisas fazendo ocitocina. Marque o tempo, não nasceu, vai para o veterinário. Para de colocar a mão e estragar tudo. Tá? Então, a ocitocina ela é sempre mal utilizada nessa hora. Tem uma hora que eu digo sim a ocitocina, que eu falo no curso, que é depois do parto, mas durante o trabalho de parto, não. Seu uso causa contração tetânica, que é essa contração no útero como um todo, contrações improdutivas, não vai ajudar na expulsão dos fetos. As placentas vão se descolar mais rápido, então esses filhotes vão passar por hipóxia, tá? Além do que, corre risco de rompimento uterino, tá? Que eu já atendi várias vezes, então não indico de jeito nenhum. Se você não é veterinário, não está supervisionando aquele trabalho de parto, não faça ocitocina durante o trabalho de parto. Então vamos uma revisão bem rapidinha de quando você vai intervir, quando você vai levar no veterinário. Mais de 68, 70 dias do último dia da monta não teve parto. Descarga vaginal esverdeada, amarronzada ou sanguinolenta. Esforço abdominal por mais de 30 minutos sem nascimento de filhote. Esforço abdominal intermitente. Força para, há mais de 3, 4 horas sem nascimento de filhote. Mais de 3 horas de intervalo de nascimento entre filhotes. Muita tensão, muita força abdominal por mais de 30 minutos sem nascimento de filhote. Corrimento vaginal anormal com cheiro ruim ou muito hemorrágico. Presença de filhote no canal de parto ou sofrimento materno. Muito choro, muita postura normal, tremor. Você vai correr e levar essa fêmea para o veterinário para fazer um ultrassom ou a cesárea. Ah, mas não nasceu nenhum filhote. Como que eu vou? Ela só está agoniada, ficava, como que eu vou saber? O ultrassom nessa hora é decisivo. Ele vai definir se esses filhotes estão em estresse fetal ou não. Então, você vai acompanhar todos os sinais de trabalho de parto. Quando você vê essas mudanças, né, da temperatura, secreção vaginal, presença de colostro, aninhamento, você vai levar para fazer uma ultrassonografia. Mas o que vai ver? Ah, é o peristaltismo. O peristaltismo ele ocorre às vezes 2, 3 dias antes do parto. Ele não é sinal de maturação. Você precisa ver, o veterinário que está fazendo ultrassonografia, ele vai ver a frequência cardíaca fetal. Aqui, um dos erros muito comuns é, passou o ultrassom, primeiro filhote que deu o batimento abaixo de 180, corre para a cesárea. Não. Nesse momento, a fêmea pode estar tendo uma contração. Essa contração vai desacelerar o batimento cardíaco desse feto. E aí você vai pensar que é a hora. Não é. Então, essas desacelerações, abaixa e sobe o batimento, ocorrem muitas vezes nos 5 últimos dias de gestação. Você vai fazer, o veterinário vai fazer a ultrassonografia, vai ver os batimentos fetais várias vezes do mesmo feto, de vários fetos diferentes, e vai fazer a média do batimento fetal. Se a média de batimento fetal estiver acima de 200, não faça cesárea. Vá para casa e refaça esse ultrassom, nem que seja em 24 horas. Acompanha de novo, mas não vá. Já aconteceu de eu mandar para casa acompanhando o batimento assim, em menos de 12 horas a fêmea voltar em trabalho de parto. Mas não faça, 12 horas faz muita diferença. Pensa, uma mulher que gera 9 meses, 2 semanas fazem diferença tremenda para o feto. Imagina para a cadela que gera 60 dias, 12, 24 horas fazem muita diferença. Então não faça cesárea antecipado. É mais fácil você perder por antecipar essa cesárea do que você deixar passar. Então olha só, a média de batimentos tem que estar entre 180 e 220. Abaixo de 180, abaixo de 160, a média já é uma coisa emergencial, já é meio desesperador. A chance de perder a taxa de mortalidade é bem alta.
Então, o ideal é ir acompanhando. Quando a média de batimento estiver entre 180 e 220, vamos para a cesárea, calma e tranquilamente, para poder dar tudo certinho. Agora, como escolher seu veterinário? Como fazer a recitação neonatal? Aí já é o tema da próxima aula.